Fala, galera do Vida Capixaba, tá começando mais um podcast do Vida Capixaba, o podcast mais bombado e mais visto do sul do estado, não é isso, Lucas? É isso aí, hoje nós estamos com uma convidada pra lá de especial. Quem que é, Leandro? Fala aí, já viu a biografia dela toda aí, né? Lorena Vasques. Ela é formada em advocacia pela Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, cursou magistratura pelo Estado do Espírito Santo, pós-graduação em Direitos Humanos, foi pregoeira, presidente da Comissão Permanente de Licitações, está à frente da administração, né, pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços e também interinamente pela Secretaria de Obras. É um currículo bem invejável, hein? Fiz até uma foto dela aqui, Lucas. Rapaz, Lorena Vasques. Lorena, seja muito bem-vinda aqui no podcast do Vida Capixaba. E você é uma pessoa muito especial para Cachoeira de Itapemirim, porque ela tá mudando a história. Lorena, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Agradeço muito o convite. Momento histórico esperado, né? As pessoas aí curiosas. Muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, esclarecer algumas coisas. Acho que vai ser muito importante, muito bacana. Obrigada pelo convite. E a conversa vai ser longa, hein, Lucas? Não é isso? É isso aí. E a primeira pergunta? Você chega manso, hein? Não, deixa com a gente aqui. Com a gente aqui é diferente a pegada, hein, Lorena? Queremos saber primeiramente quem é Lorena Vasques. Fala aí para os nossos seguidores, para os seus seguidores aí. Bom, Lorena Vasques é uma mulher oriunda de Cachoeiro de Itapemirim, natural de Cachoeiro de Itapemirim, filha de comerciantes, Manuel Rubens e Sônia, são comerciantes na cidade há mais de 30 anos. Nasci e cresci aqui em Cachoeiro, moro no bairro Amaral, estudei no Colégio Cristo Rei e Ateneu, formei na FDCI, Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, e fui para Vitória para estudar, fazer escola da magistratura. Fiquei lá por 5 anos. O curso era 3 anos, mas acabei estendendo um pouquinho. Final de 2015, retornei, porque um bom cachoeirense volta às suas origens sempre, né? E voltei para Cachoeiro, bairrista que somos. Voltei para a capital secreta do mundo, melhor lugar do mundo. Cachoeirense da Gema, então. Cachoeirense da Gema. Tá vendo, Lucas? O pessoal fala que ela veio de Vitória. Que história é essa? Então, natural de Cachoeiro do Cristo Rei, ó. Não encontrei com Lorena do Cristo Rei, não. Amaral. Bairro Amaral. Rapaz. E agora... A vida inteira eu moro lá no bairro Amaral, inclusive. Na mesma casa? Mesma casa. Eu sou da Nova Brasília. Moro também a vida toda na Nova Brasília. Bom. A gente não consigo sair dali. Eu moro em vários lugares, casa em outros lugares, mas ali é um estado. E cachoeirense é puxa-saco mesmo da cidade, né? Às vezes, por causa do Vida Capixaba, as pessoas falam assim, poxa, mas vocês são de Cachoeiro, como que é? Assim, cara, a melhor cidade, a gente vai pra Guarapari, é legal, Vila Velha é legal, mas Cachoeiro mora no nosso coração, né, cara? As pessoas falam assim, pô, você não tem vontade de ser Cachoeiro? Cara, eu sou apaixonado por Cachoeiro. Como é que você aguenta o calor? Isso é consequência da vida, né? E como você entrou pra vida pública aí? O que te deu na cabeça? Você tava bem na cabeça? Como é que é isso aí? 2012, 13, eu tava em Vitória, tava estudando e eu precisava trabalhar, né, gente, para pagar meus estudos, me manter. E eu tive uma oportunidade de trabalhar na gestão de Luciano Rezende, na Prefeitura de Vitória. E trabalhei lá durante 3 anos. E depois, quando eu retornei para Cachoeiro, o Vitor tinha acabado de se eleger prefeito. E ele me convidou, né, para conversar e falou: eu sei que você tem uma experiência com administração pública e eu queria que você fizesse parte da nossa equipe. E eu tinha voltado e realmente estava meio sem saber direito o que eu ia fazer. Eu voltei numa condição muito complexa. Minha mãe teve um tumor no ovário, foi diagnosticada com um tumor no ovário em 2015. E eu tive que deixar tudo lá, entendi que era momento de voltar. Então, voltei para Cachoeiro e estava meio assim, uma fase de recomeço, né? E o Vitor me chamou para compor a equipe. Eu topei prontamente, entrei na gerência de licitação, na Secretaria de Administração, e aí, à época, eu conciliava com o escritório de advocacia, que é no edifício Arpoador,
Uhum. era no edifício Arpoador. E assim, né, eu entrei aí na vida pública, mas a minha primeira experiência na vida pública foi na Prefeitura de Vitória. E foi uma experiência muito agradável, inclusive. Aprendi muito, me dediquei muito, trabalhava muito, mas aprendi muito. Ô, Leandro, você assiste os stories da Lorena? Assisto. 4 e pouca da manhã, tá a Lorena lá na Praia da Beira Rio, que eles estão lavando. Onde você arrumou aquele shampoo, Lorena? Ah, é segredo. Esse daí é segredo. É segredo. Rapaz, então, Lorena, a gente acompanha, né? A gente vê os stories, a gente vê você ali 4 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da noite também, trabalhando, 11 horas da noite. Tem alguns períodos que realmente se estende, né? Isso daí rendeu o apelido da secretária que não para, É. devido a essa correria, devido a de tanto trabalho. Como que é trabalhar, né, na secretaria, que é uma das secretarias mais importantes da cidade, né? Se não funcionar, a cidade não anda. Como que é uma mulher estar de frente em 2 secretarias que são das mais importantes para a cidade? É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar. Não é sacrifício nenhum para mim estar de madrugada lá com a equipe, acompanhando um serviço de limpeza, porque eu amo o que eu faço. Eu quero muito contribuir para Cachoeiro de Itapemirim ser cada vez uma cidade melhor. Então, as obras que estão acontecendo, as melhorias que estão acontecendo, tudo isso porque alguém, né, o prefeito Vitor, lá atrás, teve a coragem e o querer de fazer a diferença. Então, ele se colocou à disposição de fazer o melhor para Cachoeiro e compondo a equipe dele, eu também quero estar aí à disposição para fazer o melhor para Cachoeiro sempre. Lorena, e como quer ser conhecida como a mulher que não para? Como que você recebe esse título? É diferente, mas é muito bom, porque eu vejo que as pessoas reconhecem de fato o trabalho. Hoje as pessoas olham para Lorena e enxergam trabalho. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que se dedica, é uma mulher que de fibra, de garra, né, dedicada, esforçada. E eu tenho recebido assim esse feedback e isso tem sido muito positivo, né? É, é ótimo saber que a gente está no caminho certo, fazendo o melhor para nossa cidade, as pessoas estão reconhecendo isso, é fantástico. Lorena, assim, você está com quantos anos? Perdão pela Muito pergunta. indelicada essa pergunta, inclusive. Porque, assim, o que você percebe? Uma mulher jovem, né? Então, na frente das secretarias mais importantes da cidade, e você vê pelos stories também, e pelas informações, pelo que você conversa com o povo, o carinho que as pessoas, né, da equipe da Secretaria de Obras, Secretaria de Manutenção, que eles têm por você, É. né? Como que eles falam bem, como que eles dão feedback bom, e você, nos stories você sempre vê o pessoal se abraçando e tudo. Como que é ter esse feedback das pessoas? Como que é ter um carinho, porque, como eu falei, né, uma mulher tá no frente. Quantas pessoas são na. Primeiro eu vou responder a primeira pergunta indelicada. Sim. Eu tenho 35 anos. Então. De fato, assim, não é muito comum, né, ver pessoas novas, jovens, abdicando de fato da vida pessoal e se dedicando integralmente à vida profissional. Então, isso tem acontecido comigo. Eu tô aí com algumas pastas que são, de fato, pastas de referência e eu quero fazer a diferença. Então, isso é um querer meu. E para isso existe a necessidade de fazer algumas renúncias. Então, eu estou renunciando a alguns momentos meus para poder me dedicar às obras. E em relação ao carinho, assim, gente, é a coisa mais gratificante do mundo. Assim, receber ali um feedback, um abraço de um servidor, sabe? Perceber que ele se importa em fazer o melhor porque ele está sendo reconhecido. Isso é muito gratificante. E eu sempre fui assim, tá? De chegar, de sentar, de conversar, de bater um papo, de acompanhar. Eu estava na Secretaria de Administração e eu conheço todos os servidores da Secretaria de Administração pelo nome.
Então, quando alguém faltava, eu sabia exatamente, ué, cadê fulano? E não é diferente na Secretaria de Manutenção e Serviços, nem na Secretaria de Obras. Eu acompanho a equipe, eu vou para a rua, eu quero estar junto. Isso faz toda a diferença. E a bem da verdade é que é uma via de mão dupla. Eu não consigo trocar uma lâmpada da cidade se eu não tiver um servidor dedicado. Então, esse companheirismo deles, esse carinho deles, a sensação de pertencimento, de fazer parte de uma gestão, de um projeto, isso faz toda a diferença. Lorena, você falou do seu servidor ali, né? Que tá. O nosso servidor, né? Que graças a eles. Eu trabalhei nas Olimpíadas, né? Eu sempre gosto de falar, né? Sim. E eu trabalhei de voluntário. Fiquei 15 dias lá no Rio de Janeiro como voluntário. Para aprender, né? Para ajudar e aprender, né? E eu vi que era muito dividido em funções, né? Como você falou da macro drenagem, né? Cada um tem sua posição para trabalhar. Enfim, é, como você está sendo recebida também pelo cachoeirense? Você falou que o seu servidor ali te abraça, né? Eu vejo vocês têm uma confraternização muito boa entre vocês, uma sintonia muito boa. Como que o cachoeirense está te recebendo? O morador de Cachoeiro da Itapemirim? Eu percebo o morador de Cachoeiro de Itapemirim muito receptivo, sim. Primeiro porque nunca se viu tanta obra acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Nunca tivemos tanto investimento na área de infraestrutura da cidade de Cachoeiro de Itapemirim e isso está fazendo toda a diferença. Então, o cachoeirense reconhece que os transtornos são inevitáveis, acontecem, mas eles passam e os benefícios, as benfeitorias, elas ficam. Né? Então, graças a Deus, assim, um ou outro reclama e tudo mais, mas a gente tenta sempre achar uma melhor solução. Em muitos casos, eu me coloco pessoalmente à disposição da pessoa, a equipe também, as pessoas que estão mais próximas a mim, para a gente tentar ajudar a solucionar ali. Uma comerciante, por exemplo, estava com dificuldade de fazer carga e descarga no estabelecimento dela, porque a via estava aberta, estava interditada. E aí eu falei, não, então eu vou colocar uma equipe aqui, eu também venho para cá, o caminhão vai descarregar lá na esquina e a gente vai vir para cá para poder te ajudar. Então, em muitos momentos eu me coloco ali nessa condição e isso faz toda a diferença, gente, porque a gente quer fazer a obra, a gente reconhece a necessidade da obra, mas a gente também reconhece a necessidade do comerciante. Só que nesse momento a gente tem que agir com algumas limitações, né? Infelizmente, como eu falei, os transtornos vão passar, mas os benefícios eles vão permanecer. Mas empatia é tudo, né, Lorena? Pelo visto aí. É tudo. E eu tento sempre dialogar. Gente, assim, dialogar, a capacidade de diálogo, ela é diferente. Ela é o diferencial de qualquer gestão. Se você não tem capacidade de dialogar, infelizmente, assim, você vai ter grandes dificuldades, porque o diálogo ele é a base de tudo. E nessas obras nós estamos dialogando com o comerciante, com o morador, toda a interferência, toda intervenção que a gente vai fazer, a gente conversa antes. A capacidade de diálogo ela é fundamental. E vamos falar de obra, então, né? Ela comentou de É. obra e a cidade está em obras aí. E a gente percebe, Lorena, assim, alguns meses atrás as pessoas comentavam que Cachoeiro tinha muitos buracos. E eu falei que nunca Cachoeiro teve tantas ruas recapeadas por inteiras, né? Porque o que existia até certo ponto era tapar os buracos, né? Igual eu, pelo menos, moro próximo a uma rua principal, uma avenida que foi totalmente recapeada por inteiro, ela inteira. E também estamos passando por um processo em Cachoeira agora, que são as ruas concretadas, né? Tem várias ruas que estão sendo entregues. Você pode falar um pouco mais sobre isso pra gente? Lógico. Assim, Cachoeiro realmente nunca viu tanta obra na área de infraestrutura. E isso está sendo o diferencial da gestão do prefeito Vitor Coelho. Se fosse uma pessoa que estivesse preocupada de fato com política, certamente ele não estaria investindo tanto em infraestrutura na cidade nesse momento. Principalmente porque a maior obra de drenagem da história de Cachoeiro de Itapemirim depende, né, de uma abertura da cidade toda, faz aí, né, gera um transtorno para a cidade toda. Então, certamente, se ele tivesse preocupado com política, ele não faria isso.
Mas o prefeito Vitor é um ser humano diferenciado. Ele tem uma empatia, um coração, assim, e ele olha realmente a necessidade do cidadão. Verdadeiramente, as obras que estão acontecendo são obras de qualidade. E as pessoas perguntam muito sobre o concreto. Por que concreto e não asfalto? Gente, o concreto tem durabilidade de 70 anos. O asfalto, às vezes, nem 10. Então, a gente precisa também se atentar a isso. Mas era mais fácil colocar um asfalto. Realmente, o asfalto não precisa do tempo de cura, mas daqui a pouco eu teria que mandar uma equipe lá para fazer a manutenção daquela via. Isso não é interessante para nós, nem para a administração pública, nem para o cidadão cachoeirense. Até porque é um reinvestimento num resserviço, um retrabalho, e isso não tem necessidade. Se a gente tem condições de ter obras de qualidade, uma obra melhor, uma obra que vai durar 70 anos no mínimo, por que eu vou optar por uma que vai durar 10 anos? Ô, Lorena, muita gente pergunta sobre o concreto mesmo aí, né? E eu sou prova viva, eu viajei para um país, Estados Unidos, lá usa muito concreto. Lá você quase não vê asfalto. Quase não vê asfalto lá. Então, assim, é muito concreto. E eu ficava me perguntando, falei, pô, um país rico desse usar concreto, por que não usar asfalto? Você entendeu? Então, hoje estamos num padrão internacional aí, usando concreto. E pasme, o concreto é mais barato que o asfalto. Sério? Aham. Meu Deus. Mais barato do que o Lucas, asfalto. Essa eu não sabia também. É. rapaz, essa eu não sabia não. Isso está sendo feito um trabalho, né? Vocês estão, acho, no aeroporto ali, entregando várias ruas, né? Quem pode, assim, é legal porque eu acompanho ali os stories dela e você consegue ficar diariamente tendo as informações, né? Porque às vezes a gente fala assim, não está sendo feito nada. Às vezes eu falo assim, às vezes não está sendo feito nada. Assim, cara, é só acompanhar, está sendo feito muita coisa. Uhum. Talvez não está sendo feito, às vezes a gente quer que faça para nós, né? E muitas das vezes tem pessoas precisando mais, igual a questão da macrodrenagem, da questão da Nova Brasília mesmo, né? É uma coisa assim difícil, porque muitas das vezes, e também a gente conversou com o engenheiro, às vezes a gente acha que a obra está sendo feita só para o Nova Brasília. E quando a gente foi lá conhecer a obra, a gente percebeu que não. Que, na verdade, as galerias de vários bairros das cidades, né, estão sendo atendidas, estão sendo aumentadas a questão de vazão, para sim, não só o Nova Brasília poder ganhar, assim como várias galerias de vários bairros da cidade também ganharem, né? A obra da macrodrenagem, ela está aí 80% concluída. As obras, importante, tá, falar isso. Gente, as obras não estão atrasadas, por favor. Não acreditem nesse discurso. As obras não estão atrasadas. Elas têm prazo de execução e elas estão sendo executadas dentro do prazo. Então, nós temos aí um prazo de 365 dias para a execução da obra. Aí, muita gente pergunta assim: nossa, Lorena, mas foi assinada a ordem de serviço em fevereiro. Tá, mas a obra iniciou em março, porque a gente estava naquele gargalo de shopping popular, que a gente tinha que realocar ali os comerciantes. Então, a gente teve que enfrentar esses desafios antes de iniciar, de fato, a execução da obra. Então, importante a gente falar. Mas nós já estamos aí indo para uma fase de entrega das obras. Muito importante, Lucas, falar sobre isso. Nós estamos entrando numa fase de entregas. Semana passada, nós entregamos 14 ruas no bairro Aeroporto, um investimento de 7 milhões e meio de reais no bairro Aeroporto, drenagem e pavimentação. A macrodrenagem da linha vermelha, a gente está refazendo toda a rede de drenagem ali que capta a água do bairro Zumbi, do Santo Antônio, assim, tem várias microdrenagens sendo feitas que vão interligar na macrodrenagem e que vai dar o resultado que a gente espera. Então, é uma obra que beneficia não só o Nova Brasília, mais o Nova Brasília, lógico, mas não só o Nova Brasília,
sobretudo porque a gente está refazendo as redes de drenagem que já são muito antigas. Lorena, quando você fala do Nova Brasília, né, a gente acompanha há anos e anos ali os moradores todo ano perdendo, a Vida Capixaba divulga muito ali, né, as enchentes, ajuda também na parte social, né? Quando você via aqueles moradores ali, aquela senhorinha chorando, perdendo as coisas, fazendo de tudo para trabalhar, para comprar de novo, quando você via aquela cena, e hoje você vendo o que está sendo feito, que vai resolver o problema delas, você fala sério, você se emociona olhando aquilo ali? Muito. Gente, não tem preço. Eu moro numa Brasília, quase choro quando De falo. verdade, não tem preço. É muito gratificante, sabe? E acho que isso que faz a diferença também. É aí que a gente encontra força para poder todo dia levantar e encarar os diversos desafios que a gente encontra. São nesses fatos aí, quando a gente para pensar do que era e como vai ficar, né? As benfeitorias. E eu acompanho muito de perto lá a obra da Etelvina, que já chegamos ali na Etelvina, que é o nosso destino, né? A rua ali, a avenida que mais sofreu com as enchentes em Cachoeiro de Itapemirim. E os moradores, assim, esperando ansiosamente por aquilo. Sabe, assim, não importa, barulho de máquina, poeira, para eles tá tudo lindo, entendeu? Uhum. Isso é impagável. Pois é, eu acho que, assim, a minha opinião, Lucas, Eu fico até com a voz meio embargada, tá? Fica, eu também. Ainda bem que você falou um pouco mais aí, senão eu ia sair lágrimas nos olhos. Não, Lucas, só para concluir aqui, eu acho assim, tô dando a minha opinião, eu acho muita covardia de quem fica atacando esse tipo de obra. Sim, eu acho muita covardia, eu acho que principalmente a pessoa que cara, se você torce contra para Cachoeiro, pô, sai de Cachoeiro, sacou? Você torce contra o povo que tá sofrendo, mano, sai fora, então, que não é seu lugar. Então, assim, a palavra que eu tenho para deixar aqui também uma palavra minha às vezes, de indignação. Tenta entender o lado do próximo, tenta ter amor pelo próximo, ame Cachoeiro e torça para um Cachoeiro melhor, uma cidade melhor. Então, assim, não só atacar, né, mas ajudar, vamos se unir todo mundo, né, virar uma paz, imagina, né, o dezembro aí acabando, ano que vem, todo mundo feliz, né, então vamos, gente, vamos vestir a camisa de Cachoeiro de Itapemirim, vamos ter amor pelo próximo e vamos vestir, dar as mãos todo mundo caminhar junto. E a gente passou por um período das enchentes, né? Que Cachoeiro foi uma das cidades mais atingidas. A gente viu aquela comoção popular, né? Todo mundo ficou assim com o coração dolorido de ver várias pessoas perderem. E às vezes a pessoa perdeu uma vez e já é muito. Né? Ninguém quer perder nunca. Eu já vi o telhado da minha casa voar 2 vezes de desastre natural e sei o quanto que é sofrido. Né? Chegar na sua casa e ver que aquilo ali se perdeu. Então, às vezes, você viu aquelas pessoas passarem por aquilo ali uma vez na vida e era dolorido. Você vê pessoas que passaram aquilo ali 2, 3, 4 vezes no ano. No ano. Né? Às vezes você vê igual aquela situação das enchentes, a pessoa passou aquilo ali uma vez na vida e já foi muito sofrida, a gente via a dor das pessoas. Cara, ali na TV no Vivaco, pessoas que perderam 4 vezes as coisas na sua casa num ano só. É difícil, né? É muito, muito difícil, mas assim, só quem sente a dor sabe a necessidade da obra. Verdadeiramente, gente, infelizmente não tem como a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos. O prefeito usa muito essa frase. E é, assim, de fato, muito certeiro. A gente precisa fazer algumas interferências. Lógico, se a gente pudesse, a gente tiraria aquele pedacinho, mexeria e depois colocaria ele. Não tem como. Mas, como eu falei, e eu vou repetir isso sempre, os transtornos eles vão passar. A gente está encaminhando aí para uma fase de entrega de obras. Isso é importante o cachoeirense saber. Nós estamos fazendo entregas em Cachoeiro de Itapemirim. Então, daqui a pouco, tudo vai estar bem. E nós teremos só os benefícios, né? Então, pedir aí a compreensão do cidadão cachoeirense, pedir o carinho, o apoio do cidadão cachoeirense, porque às vezes as pessoas criticam. Mas assim, gente, você tem uma alternativa? Pode me mandar no direct, eu recebo com o maior carinho do mundo.
O prefeito Vitor recebe o maior carinho do mundo. A gestão do prefeito é uma gestão compartilhada. Nós gostamos de dialogar. E isso é importante. É o diferencial da gestão Vitor Coelho, é o diálogo. Então, assim, nos ajude, né? Porque é difícil para nós também. Então, se você tem uma ideia melhor, traga para nós, aciona a gente, né, no Instagram ou via WhatsApp, que faça essa informação chegar, que a gente vai avaliar sim. Então a gestão não tem medo de fazer, porque assim, a gente sabe que é uma obra dessa, igual você falou, tem várias intervenções que são feitas, né, igual todo mundo tá na cidade e passa por isso, seja no trânsito, seja na poeira, seja na frente do comércio. A gestão não tem medo de fazer isso porque assim, a gente sabe que é uma obra que recebe muitas críticas, né? E tem recebido desde o início, né? Você está falando assim, as pessoas estão falando que está atrasado, você está falando que não está atrasado, né? Então, assim, você sabe, até mesmo quando não está atrasado, recebe crítica de estar atrasado. A gestão não tem medo de fazer essas obras, essas intervenções na cidade. Então, nós não temos medo porque a gente entende a necessidade da obra. Então, não dá para a gente correr desse desafio. É um desafio? É. Temos críticas? Todos os dias. Todos os dias. Reclamação? Muito. Elogio? Muito pouco. Mas o que nos ampara é saber que é uma obra necessária. Se fosse uma obra qualquer, desnecessária, aí eu me preocuparia. Mas não, é uma obra necessária que vai trazer dignidade para as pessoas, que vai trazer mais, né, uma melhor condição de vida, de moradia, vai valorizar os imóveis, vai valorizar a região, as pessoas vão querer investir ali, comprar imóveis. Então, tinha gente lá, gente, que sem brincadeira já tinha colocado a casa à venda. E aí eles ficam assim, secretária, a vontade é ficar aqui o dia todo olhando esse concreto. Ficou lindo. Então, assim, a gente percebe que os moradores e quem sofre de fato, eles sentem, né? Eles sentem a necessidade e eles já têm aquela sensação de pertencimento com a obra. E eu queria muito que todo cidadão cachoeirense tivesse essa sensação de pertencimento. Isso seria, assim, muito importante. Saber que os investimentos estão sendo feitos para a cidade de Cachoeira de Itapemirim. E quanto mais investimentos tivermos aqui, uma melhor cidade nós vamos ter, melhor qualidade de vida, né? E tudo isso. É isso aí, não pode parar, né? E eu vou te falar, eu tava lembrando aqui, veio uma nostalgia aqui agora. Eu já perdi tudo, a minha família. Eu tinha 7 anos de idade, a gente estávamos na roça, deu enchente na Nova Brasília. Meu pai, gari da prefeitura, só ele trabalhava com 3 filhos, perdeu tudo, você acredita? Então, Eu lembro disso até hoje. você sabe exatamente, Eu sei, né, eu o sei. que Então, é assim, perder tudo. então antes de falar aí, ó, você não mora na Nova Brasília, então fica quieto, então você nunca perdeu nada, hein? Então para de ficar falando sem saber. Ô, Lorena, então, pelo que eu tô vendo aqui das obras, é o maior desafio da gestão Vitor Coelho, tá sendo essa obra de macrodrenagem, né? A macrodrenagem é a maior obra de drenagem da história de Cachoeira de Mas tá sendo o Itapemirim. maior desafio É o maior desafio. desses 7 anos de vida? É o maior desafio. É mesmo, rapaz. Mas, Estou vivendo. mas você, Eu acho que a enchente foi o nosso maior desafio, Não, né? mas você vê que em assim, questão de obra, assim, muitas das vezes a gente só vê a obra, aquilo que a obra atinge a gente. E a gente, através do Vida Capixaba, nós pode estar dentro da obra, a gente entrou na obra, né? E você consegue ver a dimensão daquilo, conversando com o engenheiro sobre a obra. A gente saiu de lá com o sentimento de assim, cara, acho que Cachoeiro maior do que só Beira-Rio. Né? Porque assim, a gente tentou lembrar assim, de alguma obra com essa grandeza, com essa importância. A gente não conseguiu encontrar uma obra maior que não seja Beira-Rio para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Não é isso? A gente é justo, né? A gente a gente não tem partido político, tem nada disso. A gente é justo. Pelo que está acontecendo na cidade, a gente não podia deixar de lado isso, não. Não podia. Assim, eu fico pensando assim, eu sei, cara, é difícil realmente, todo mundo já foi atingido pelas consequências da obra, né? Mas eu fico pensando assim, cara, será que naquela época da Beira-Rio, como que era? Como que era você estar ali? Porque com uma obra daquela grandeza gigantesca, automaticamente, né, interferiu na vida de muitas pessoas, talvez até de todas as pessoas da cidade de Cachoeiro. Como que era ser
Porque assim, depois ficam, né? Depois fica assim, eu acredito na herança que vai ficar, Sim, né? Da mesma forma, como que imaginar Cachoeiro sem a Beira-Rio, né? Eu fico Sem linha vermelha, né? sem a linha vermelha. exatamente. Acho que daqui a uns anos nós vamos falar assim, cara, como imaginar Cachoeiro sem essa obra de Macunaíma? Agora eu vou falar aqui, eu vou falar. Ferraz é o cara. O Ferraz, pra mim, é o meu sonho é trazer o Ferraz no podcast nosso aqui. Será que o Ferraço vem? Vem, nós vamos chamar o Ferraz. Um dia ele vem? Eu sou fã do Ferraz, Lorena. Me desculpe aqui, me desculpe, Vitor. Tá, mas eu sou fã do Ferraz. Pra mim, Mas é o Ferraço foi, de fato, um prefeito que fez a diferença em Cachoeiro de Itapemirim. Porque ele teve a mesma ousadia que o Vitor está tendo hoje. Talvez se fosse ouvir, né, aí a crítica das pessoas, não encararia o desafio, mas naquele tempo ele enfrentou tudo porque entendia a importância. E hoje a gente vê, de fato, a importância das obras que foram feitas lá atrás. Então, o Ferraz realmente é um político de muita referência. Me inspiro em muitos momentos, assim, né, pela ousadia dele, a atitude dele. E eu enxergo assim a ousadia do prefeito Vitor muito semelhante. visionário, visionário. Lorena, Visionário. falamos de gestão aqui. Falamos de gestão, vamos falar de política agora. Rapaz, então, ela participou da gestão lá do Luciano, que ela comentou com a gente, do Vitor, nesses 7 anos, mas você nunca foi afiliado a partido político nenhum, até dias atrás, onde você se afiliou ao partido PSB, que é o partido do Vitor Coelho e do governador Renato Casagrande. O que isso significou na vida pública da Lorena? A filiação ela foi muito importante. Foi um passo que eu dei aí para conhecer melhor aí esse mundo político, né? Eu sempre trabalhei numa secretaria meio, a Secretaria de Administração ou na área administrativa. Em Vitória eu trabalhava na Secretaria de Manutenção e Serviços também, mas numa parte mais administrativa. Então, nunca tive essa vontade, assim, né, de mergulhar e conhecer melhor o mundo político e eu tô começando a me interessar. E isso me levou a querer filiar ao partido do governador e do nosso prefeito Vitor, sobretudo pela referência dos dois como político, né? Então, o governador Renato Casagrande é um político, assim, que me orgulha muito. E o prefeito Vitor Coelho nem se fala, né? Integridade, honestidade, transparência, ética, diferente. Isso tudo me levou a querer conhecer mais o mundo político que, né, todo mundo critica tanto. Né? A política, durante muito tempo, ela foi vista como um lugar de corruptos, um lugar em que as pessoas não querem, né, o bem para a população. E eu acho que política não é isso. Né? Política. A gente vive a política em todo momento da nossa vida. Em todo momento da nossa vida a gente vive política. Então, a filiação no PSB, ela representou um passo a mais para eu conhecer melhor, né, esse meio político. As pessoas falam assim, você tem jeito, né, você daria certo e tal. E eu falei, deixa eu ver o que vai dar isso daí, deixa eu ver o que é isso daí. Mas não significa que eu sou uma pré-candidata, não significa que eu vá encarar esse desafio, nada disso. Eu tô conhecendo e tô começando a me interessar um pouco mais. E trabalhar sempre, né? Você quer Trabalhar. trabalhar. É isso, eu quero trabalhar, gente. Trabalha. Fazer o melhor para a cidade. É isso daí. Então, Lorena Watts, né? Você viu, até quando vai falar de política aí, ela fala que quer trabalhar. Então, vamos trabalhar então. Ô, Lorena, você quer me ajudar no trabalho que eu tenho para você lá em casa, não? Qual, gente? Tô fazendo uma obra lá que eu tô precisando de uma pessoa piscina. pra ficar ali em cima, administrando pra mim. Olha, se eu não tivesse tanta obra em Cachoeiro de Itapemirim, eu até ia pra lá. Lorena, já tem um trabalho que a gente vai fazer aqui. Você podia dar consultoria de como fazer grandes obras, imagina?
É um caminho a pensar. Vamos pensar. Vamos ver se vai sobrar tempo pra isso. Na sua vida pessoal, vou lá pra sua vida pessoal. Que Lorena é casada? Não, Não, solteira. né? Solteira, né? Lorena, vamos na sua vida mais pessoal, há uns anos atrás, quando você era criança ali, você praticava algum esporte, você fazia alguma coisa assim que fosse além do estudo, que a gente viu você é uma pessoa muito Eu vou te estudada, contar e você não vai formada. nem acreditar. Fala pra mim. Eu fui Ah, bailarina meu Deus do céu. durante anos da minha vida. Fiz balé na Denise Prats. Inclusive, Faz um passe aí, então aí. Temos uma Faz, artista no faz um passe aí. Não, eu quero que ela faça um passe aí, Eu- então. O Cisne Será que ela Negro, ela vai fazer- fazer a apresentação do Faz um Cisne cisne Negro. negro. Só se vocês fizerem comigo. Faz. Você ensina a gente? Vamos, Dá pra vamos. pegar aí? Dá pra pegar aí? Dá pra Fala pegar que aí? não, Adam, pelo amor de Eu acho Deus. que dá. Pelo amor de Deus, é melhor não. Que fase, né, Que gente? faz. Lorena, mas foi bailarina. Fui bailarina, fiz De balé na quantos anos até Denise quantos anos? Prats durante. Eu entrei no balé, eu tinha 4 aninhos. E É? minha última apresentação na Denise Prats foi em 2016. Oh, recente, pouco tempo. Não, você é profissional, então. No balé, Não. esses anos todos. Não, profissional não, porque assim, faltava muito para ser profissional. Mas balé Mas era era algo boa. que eu Profissional gostava é quem vive de muito. profissão, mas era sim, é. boa. Eu gostava muito e gosto muito, né? Tive muita história, gente, no Teatro Rubem Braga, por isso uma das obras mais importantes também, assim, agora pessoalmente falando, lógico, que eu acho que a gente vai executar é a reforma do Teatro Rubem Braga. Para mim, ela representa muito. Aí Cachoeiro Tive bons merece. momentos ali. Cachoeiro, né, merece Merece. realmente. O Teatro Rubem Braga, ele sediou boa parte da minha vida. E me recordo ali de ensaio geral, tia Denise puxando a orelha de todo mundo, tinha que virar para um lado, aí às vezes a gente virava para o outro e tudo mais. Então era muito gostoso, tive bons momentos ali. Então, na inauguração vai ter Lorena Vasques se apresentando lá no Eu Teatro não tenho Rubem mais essa Braga, hein? performance, infelizmente. Quer? Não, rapaz, é igual bicicleta. A pessoa nunca esquece. Um pouquinho mais difícil, talvez. A gente vai Praticou- Deve estar enferrujando. enferrujada, mas Praticou nada outro que esporte? treino que... Praticou outro esporte? Não, balé. Só balé? Natação, fiz natação. E na música? Canta, toca. Olha, música eu tentei iniciar piano É? na Igreja Batista, ali da Segunda Igreja Batista ou Aham. Primeira Igreja Na descida Batista? da Na Telemar ali. descida da Telemar. Segunda igreja. Com a tia Vânia. E eu tentei, mas, gente, não vingou muito não, tá? Embora eu seja apaixonada por música. Mas no início da entrevista, Lorena, você comentou que seus pais, você é filha de comerciantes, né? Sim. Fala um pouco mais sobre esse lado, você tem irmãos também. Fala um pouco mais desse lado familiar da Lorena Vasques. Meu pai é comerciante em Cachoeira de Itapemirim há mais de 30 anos. Antes ele vendia, né? Tinha uma loja de confecção. E me lembro quando a gente era criança que a gente viajava, crente que a gente ia passear, né? Criança. Ele falava: a gente vai para o Rio esse fim de semana. Aí eu e meu irmão a gente ficava doido para ir para o Rio. E na verdade, mal sabia a gente que a gente ia voltar no meio das sacolas de roupa, né? Porque ele ia lá comprar para revender aqui. E depois de um tempo ele abriu uma fábrica. Hoje ele tem uma fábrica de confecção, moda masculina e vende para as lojas. Meu irmão também trabalha com ele, minha cunhada. Eu sou a única ovelha negra que saí do ramo. Mas meu pai é comerciante na cidade há mais de 35 anos, na verdade. Meu irmão tá com 36, há mais de 35 anos meu pai é comerciante na cidade. Então, assim, quando a gente fala de comércio, de macrodrenagem, de interferências da obra, só voltando um pouquinho na obra, eu sei bem a dor dos comerciantes. Porque afeta diretamente, né? O comércio sempre afetou diretamente a renda familiar da minha casa. Então, eu sinto a dor do comerciante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também sentir a dor daquele morador que sofre há 40 anos ali na Etelvina Viváqua com as enchentes, né? Que aconteciam em Cachoeiro de Itapemirim.
Mas a Lorena dentro de casa é brava, é calma? Como é que é? É elétrica? É elétrica sempre, Você é né? trabalhador dentro de casa também? Também. É? Tem que Lava, trabalhar. passa. Olha, Ela vai falar que não sobra tempo. Vou ajudar ela. Não sobra tempo pra essas coisas, não. obrigada, Lucas. Não, na verdade, se tiver que fazer, faço. Morei sozinha, né, em Vitória até. Então, faço. Sei fazer, gosto de fazer, não tenho tempo verdadeiramente, mas, mas gosto. Não sou muito adepta assim à cozinha, gente. Cozinha não é meu forte, tá? Aham. Isso é uma verdade. Mas comer, você. Eu deixo para minha cunhada Marcele fazer os melhores pratos, porque ela Mas comer, arrasa você na come cozinha. bem. Ah, bastante, né? Comer a Então. gente, a Porque às gente vezes a faz a pessoa vez. não é boa no ali fazendo na prática, mas assim, passivamente ali, né, degustando, a É, pessoa entende bem, dando né? um apoio moral, né? Isso é importante também. É Gosta verdade. de sair, Lorena? Gosto. Passear, Gosto muito. viajar. Gosto muito, gente. Gosto muito de viver. Eu gosto de viver. Sair, ter experiências novas, conhecer lugares, trazer ideias de outros lugares para a cidade, Cachoeiro de Itapemirim. Faço muito isso. Esses dias eu fui a Vila Velha e vi uma lixeira lá que eu achei diferente. Falei, cara, queria muito fazer isso em Cachoeiro de Itapemirim. Então a gente começa a ter outras visões, é muito importante. Gosto muito de sair, é, a Praça de Fátima, gente, quando tá cheia, quando tem evento, alegra meu coração. Gosto muito. Adoro entretenimento, acho que tem que ter. A cidade tem que ter entretenimento. É, falando em entretenimento, Vida Capixaba vai lançar aí a primeira feira gastronômica, cultura, esporte e lazer de Cachoeira. Hein? Feira É. Vida Quero Capixaba, só ver, Essa é quero ver. novidade de 2024, hein? novidade Tá perto aí. 2024. É, fazer o diferencial, né? A Cachoeiro merece, né, Lu? Merece. Ano que vem eu acho que Cachoeiro vai estar muito bonito, né? Então É. a gente tem que estar junto. Lorena, outra pergunta. Você comentou assim, é engraçado quando você falou assim, pô, eu fui em Vila Velha, eu vi uma lixeira e falei assim, cara, queria levar essa lixeira pra Cachoeiro. Onde você vai, Cachoeiro tá sempre presente, assim, você fala assim, cara, pô, Cachoeiro poderia ter isso. Cachoeiro poderia. Cachoeiro, se tivesse isso, se eu conseguisse levar isso pra Cachoeiro, Cachoeiro seria uma cidade melhor. Você tem sempre esse sentimento? Bom, como uma boa cachoeirense, eu sou altamente bairrista, né? Assim como todo cachoeirense. Então, onde eu vou, eu quero trazer a novidade para Cachoeiro. E vou falar um detalhe: esse fim de semana eu fui a São Vicente, que é Cachoeiro, lógico, Uhum. e eu vi um vasinho de planta feito com telha. E eu achei aquilo legal, eu tirei foto e hoje eu já mostrei para as engenheiras. Falei, gente, vamos usar isso no paisagismo e tal, vai dar certo. Olha que bacana, que gracinha. Então, eu acho que ideias não faltam e é importante a gente sempre aplicar isso para nossa profissão, né? Hoje eu tô como secretária municipal de obras, manutenção e serviços e eu quero sempre fazer o melhor, né? Então, para isso é importante inovar. Eu costumo sempre falar com o Lucas, né, nas palestras que eu dou, né, Lucas, que a experiência, quando você viaja, você traz muita coisa. É uma Muita. bagagem, assim. Aí tem gente que fala, ah, mas não gosta de viajar, porque nunca viajou. Sempre, É. normalmente, quem fala isso é quem nunca viajou. Então, você traz experiência para dentro da sua casa, para dentro da sua cidade, dentro da sua empresa, para dentro de si mesmo. Você muda, né, completamente. Então, assim, eu acho que faz muita diferença, assim. Lorena, é Cachoeiro de Itapemirim, né? É a capital do sul do estado, né? E tem muitos distritos, né? O que que a Secretaria de Obra tem feito aí nesses distritos aí para melhorar ali? A gente vê muitas estradas de chão, né? Como é que funciona essa parte de administração lá? Bom, tem obra, gente, em Cachoeiro de Itapemirim para todos os lados, né? Aham, Antigamente as pessoas costumavam investir no centro, sim. onde as pessoas passam e tudo mais. E o prefeito Vitor não. Ele se importa mesmo em investir ali em quem mais está precisando. Os distritos também estão sendo contemplados com obras de drenagem, pavimentação, meio-fio, calçada. Também está acontecendo nos distritos. É importante frisar isso. Então, não só Cachoeiro, centro, os bairros da cidade, mas os distritos também estão sendo contemplados. Gente, saúde nunca teve tanto investimento.
nunca teve tanto investimento na área da infraestrutura da saúde. Recentemente, nós demos ordem de serviço aí de 4 unidades básicas de saúde, porte 2 e porte 4. A porte 4, em especial, ela tem uma estrutura maior, então a gente está fazendo investimento na infraestrutura também da saúde, escolas, estamos dando ordem de serviço para reforma e ampliação de escolas. Então, vai muito além da rua, vai muito além da drenagem, vai muito além da pavimentação. Hoje nós demos ordem de serviço do Museu Ferroviário, da restauração do Museu Ferroviário. Gente, obra importante. A gente está fazendo uma requalificação do centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. É importante a gente trazer a nossa história. É importante a gente valorizar a nossa história, guardar a nossa história. As pessoas não viajam para conhecer museu, para conhecer. Tem que vir para Cachoeiro também. Cachoeiro fica, né, geograficamente falando, entre Vitória e Rio. Então, durante muitos anos, lá em 1902 e 3, Cachoeiro foi uma das cidades mais importantes do estado. Mais até do que a capital. Então, é importante a gente trazer isso novamente, essa raiz e guardar, né, a nossa história. Lorena, você tocou no assunto aí, né, que é de reforma da cultura ali, né, do Museu Ferroviário, que é cultura, turismo e lazer, né? Mas assim, tem que trazer de volta. Mas você acha que falta um pouco, mostrar um pouco mais isso aí também? Tipo assim, você tem feito um trabalho bacana, né, das obras que tem feito, você tem mostrado ali. Então, assim, como que a gente faz para voltar isso de novo, né? Através da obra aí que você acabou de falar que deu, né? Fez lá a assinatura da obra para iniciar. Como é que Da a gente ordem de faz para serviço. voltar essa ordem de serviço? Como que ela pode ser beneficiada, o morador de Cachoeiro? Como a gente faz para levar isso para eles, mostrar isso para eles? É importante sempre ter atrativos, gente. O investimento na área da infraestrutura, em especial de cultura e lazer, ele sempre, ou normalmente, ele vai estar ligado a um atrativo. Então, as pessoas precisam saber o que tem ali naquele museu. Por que as pessoas vão na casa de Roberto Carlos? Porque elas acham que lá elas vão encontrar as coisas do Roberto Carlos, o quarto do Roberto Carlos. E isso gera uma expectativa, uma curiosidade nas pessoas. E é importante isso. O Museu Ferroviário, em especial, ele está centralizado, né, numa área de requalificação da cidade. Então, nós estamos fazendo ali o reparo das vias, a macrodrenagem está passando ali, inclusive, mas também das calçadas, trazendo acessibilidade, isso é importante. E ele vai sediar ali restaurantes, esse é nosso projeto, né? Restaurantes, comércio, para que as pessoas tenham interesse de ir ali também, conhecer a cultura, levar uma lembrancinha, né? Levar uma lembrancinha de Cachoeiro de Itapemirim para um parente e tal. Não tem, né, Lu? Então, assim, só te interrompendo para eu reformulei um pouco mais a minha pergunta. Então, é uma junção, uma união da Secretaria de Obra com a Secretaria de Cultura e Turismo e com a Secretaria de Comunicação. Vocês se unem para. Porque, assim, ó, no meu ponto de vista, não adianta nada você lá dar uma ordem de serviço, fazer o serviço, ficar top e não ser usado. Né? Eu acho que para você deve ser uma frustração muito grande, caso isso aconteça, né? Tô falando que Nós estamos devolvendo, o prefeito Vitor está devolvendo esses equipamentos públicos para a cultura. A secretária da pasta, eu tenho certeza que vai saber utilizar muito bem e explorar muito bem a cultura, né, o turismo nesses ambientes agora já com uma condição melhor, com acessibilidade, né, para poder recepcionar de fato os turistas. Então, é importante sim. Não é que existe
uma interferência da Secretaria de Obras na pasta da Secretaria de Cultura? Não, aqui eu estou dando uma opinião pessoal. A minha área é entregar ali da melhor forma possível, de forma requalificada, restaurada, reestruturada. E aí a secretária, ela vai utilizar os meios que ela entender oportuno e necessário para poder fomentar esse turismo. Show de É bola. bacana, eu sempre falo, a gente sempre coloca, né, o Vida Capixaba à disposição para essa parte. Teve o Museu de Ciência, né, que foi entregue recentemente, a obra do Bernardino também, onde a prefeitura, né, colocou o Bernardino de volta após a reforma, né, para o povo, né, não vai ser mais a sede da prefeitura, vai ser, isso é legal, porque é algo histórico da cidade, né, onde tem toda a história do Bernardino, agora o Museu Ferroviário também, e a gente sempre coloca o Vida Capixaba com essa disponibilidade de promover, né? O Leandro sempre bate nessa tecla. Muitas das vezes tem, mas não é mostrado. Muitas vezes tem, mas não é falado. Porque, poxa, a gente foi na casa dos Bragas recentemente. Pô, tem escritos do Nilton à mão. 1900, eu não vou lembrar a data. Cara, quando eu vi, eu falei, cara, que eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, olha só. Olha só a relíquia que tem isso daqui, o valor que tem isso, né? Você E no poder... dia que a gente foi, foram quantas pessoas? Eu e você. Entende? Isso não É, pode É acontecer. é vergonhoso. verdade, Isso não é pode acontecer, verdade. entende? Então, assim, cabe. Por isso que eu falo assim: a gente sempre coloca, toda vez que a gente tá com algum secretário, toda vez que a gente tá com um prefeito, seja um secretário de cultura e de turismo, a gente sempre coloca o Vida Capixaba à disposição para isso, para poder mudar essa realidade. Porque a A gente gente, começar a valorizar aquilo que é nosso também, não somente aquilo que é dos outros. Eu sempre falo assim: sabe qual é o problema muitas das vezes? O capixaba, ele vai em Búzios, ele faz foto. Ele vai em Arraial do Cabo, ele faz foto. Ele vai em Arraial da Ajuda, ele faz foto. Mas quando ele vai numa praia do Espírito Santo, ele não faz. Por quê? É tão bonito quanto. Ou às vezes até mais, muitas das vezes. Né? verdade. Então, assim, por que não ir na casa do Roberto Carlos, conhecer um pouco da história, vai esperar morrer? Tenho certeza, depois que morrer vai encher. Sabe? Então, assim, por que não mostrar um pouco dessa história agora? A gente sempre fala, toda vez que a gente tá aqui, a gente fala novamente, assim, para você, não é a sua secretaria, mas você tá lá dentro. Então, assim, o Vida Capixaba tá de portas abertas, disposto a conversar e ver o que que nós podemos fazer para Cachoeira de Itapemirim. A gente agradece muito ao Vida Capixaba, pela disponibilidade, né, por entender a necessidade. Nós também entendemos a necessidade. Durante o período da pandemia, nós tivemos uma interrupção aí das visitas e tudo mais. Depois veio enchente, boa parte dos nossos equipamentos foi atingido com a enchente. Então, eu acho que a gente realmente precisa retomar algumas coisas e tentar despertar, né, a curiosidade no cidadão Isso. cachoeirense. Eu lembro quando a gente era criança, tinha trabalho de escola, a gente ia para casa dos Bragas. Vocês viveram isso? Vivi. Ia fazer trabalho na casa dos Bragas. E eu Não sinto gostava de ler. falta disso, gente, assim. Porque ali a gente, querendo ou não, a gente revivia a história. Isso, meu sobrinho nunca pisou e talvez nem vai pisar, entendeu? Assim, se não tiver alguém para despertar uma curiosidade nele, então é importante a gente trazer isso para o cidadão cachoeirense. Quando a gente estava na casa dos Bragas, a gente falou assim, aquela varanda, aquela área externa ali, o quanto que seria legal explorar aquilo ali com eventos culturais, né? Por isso você fala, às vezes tem que ter um entretenimento, tem que ser feito alguma coisa para poder trazer o público. Porque muitas das vezes, às vezes a pessoa até tem um desejo de ir, mas se não tiver nada que faça com que ela vá, fala assim, pô, por que não fazer um sarau, fazer um evento cultural, um evento artístico, onde convida as pessoas para as pessoas irem ali assim, e depois conhecerem, entrar. Né? A pessoa vai ali num evento cultural, pô, bacana, que não sei o que, funciona que dia, funciona de segunda a sexta e tal horário, tal horário. Pô, vou vir aqui conhecer. E depois que ele entra, fala assim, cara, eu não imaginava que fosse tudo isso. Uhum. Então já tem uma ideia. Não é o caso agora, né? Que a nossa Leandro e secretária suas não ideias. é de cultura e nem de turismo. É. Vamos fazer um convite aqui para a nossa secretária Fernanda para vir conversar com a gente. Eu tenho certeza que É ela já tem alguns. verdade, Eu tenho legal. certeza que ela tem alguns projetos ali. No mais, queremos agradecer aqui. Por que tocamos nesse assunto? Porque a Lorena Vasques, né? Ela é responsável pela manutenção dos nossos centros culturais também, né, Lorena? Então, assim, é bom a gente. E como a gente, o nosso forte é cultura e turismo, por isso a gente falou um pouco disso, tá bom? Importante.
Muito bom conversar sobre tudo, gente. É. Excelente. Queremos te agradecer, tá bom? Por esse Obrigada. bate-papo aqui. A gente gostou muito de conhecer um pouco mais sobre Lorena Vaz, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida de gestora, de administradora e de política também. Isso aí. E somos muito gratos a você, Lorena. Né, Lucas? Lorena, só vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. E antes disso, você como uma jovem, né, de 35 anos, uma mulher de 35 anos à frente de secretarias importantes, acredito que algumas pessoas, alguns comerciantes, algumas mulheres, algumas meninas, algumas jovens se inspiram em você, né? E você deixar nas suas considerações finais, deixar uma mensagem para essas pessoas que se inspiram em você. O que você tem para poder ensinar para essas pessoas a não desistir? Eu queria que você pudesse falar isso e as considerações finais, para a gente poder encerrar. Muito importante, viu, assim, tocar nesse assunto. Eu me sinto altamente orgulhosa, gente, em fazer parte da gestão Vitor Coelho, sobretudo representando aí a titularidade de duas pastas que são tão importantes e sempre foram ocupadas por homens. Isso demonstra a força da mulher, a capacidade da mulher, a determinação, o cuidado, o zelo da mulher, o jeito que a mulher tem de conduzir as coisas. Isso torna tudo diferente. Então, quero deixar aí, né, para as pessoas que me seguem e que acham, né, assim, conseguem se inspirar um pouquinho na minha história. Eu entrei na prefeitura gerente e virei pregoeira, presidente de comissão de licitação, subsecretária de compras governamentais, coordenadora executiva, secretária de administração, e até então eu achei que estivesse tudo bem. Até que o prefeito me oportunizou aí um novo desafio e eu topei com muito medo, com muito receio, né? Não sabia. A novidade, ela traz medo mesmo, gente. E, assim, hoje, uma das coisas mais importantes para mim é conseguir fazer entrega. Entregar aquilo que o cidadão está esperando, fazer a entrega da melhor forma. Então, isso é o diferencial. Então, não desista do seu sonho, faça sempre o bem, retribua o bem que você recebe com um bem maior. Então, é sobre isso. É isso daí, ó. Nunca desista dos seus sonhos. É isso aí. Eu achava que eu não era ninguém. Hoje eu sou alguém. Eu tinha cabelo. E agora Só fui melhorou arrancar meus tudo. cabelos que as coisas Melhorou. melhoraram. Então, assim, você que está acompanhando a gente nesse podcast, quem quiser conhecer um pouco mais, né, lá no Instagram, Lorena Vasques, com 2 S no final, não é isso? Isso aí, acompanha a gente no Instagram. Também o Instagram é um canal de diálogo, é importante falar isso, tá, gente? Eu respondo pessoalmente os directs do Instagram. É você que Então, responde um por um ali? eu que respondo. Ó, legal, É bacana. importante. Então, eu respondo mais o direct até do que o WhatsApp, às vezes fica com assessoria e tudo mais, mas o direct eu respondo pessoalmente. É importante dizer que ali é um canal de diálogo e a gente sempre está disposto a dialogar com o cidadão cachoeirense, visando o melhor para a Cachoeira de Itapemirim. É isso daí, Lorena. Rapaz, eu sabia que ia dar bom essa entrevista Ia com a dar bom? Lorena. Eu sabia. E, Deu pra entender por que ela é a secretária que não para? rapaz, eu penso no seguinte, eu vou dar minha opinião, tá? Sacanagem. Gente, queremos agradecer a Lorena aqui. Lucas, eu vou fazer aquela pergunta que não pode calar. Quem será o nosso próximo convidado, hein? Rapaz, você já fez e deixou o convite para 2 pessoas aqui, né? Vamos ver se essas 2 Verdade. pessoas vão aceitar. Mas quem será nosso próximo convidado? E você também, nesse seguidor, pode colocar no direct nosso, né? Quem que você quer que a gente entrevista? Por que não? Rapaz, Nosso seguidor poder indicar alguém. indicar, e a gente tá batendo recorde de visualizações lá, hein? Graças Começou a Deus. agora, já passando, né? Rapaz, isso é bom demais. Lorena, muito obrigado, tá? As portas estão abertas para você e para quem mais quiser vir aqui com a gente, né, Lucas? É verdade. Obrigada, gente. Obrigada pela recepção de vocês, pelo carinho de vocês. É isso. Vamos seguindo. Isso aí. Valeu, galera do Vida Capixaba. Até a próxima podcast do Vida Capixaba. Valeu, valeu, valeu.